E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Voltamos aí para mais uma aula. Vamos fazer alguns exercícios agora sobre tecido muscular. Quem não assistiu ainda a aula de tecido muscular, clica no card para poder aproveitar melhor esses exercícios. E eu espero que vocês tenham um bom entendimento. Vamos lá. Primeira questão. Fala o seguinte: os efeitos do exercício físico na redução de doenças cardiovasculares são bem conhecidas, aumentando, por exemplo, a tolerância a infartos em comparação com indivíduos sedentários, visando ganho de força, de massa muscular e perda de gordura, verificando-se o uso de anabolizantes por alguns esportistas. Em uma pesquisa com ratos, confirmou-se a melhora da condição cardíaca em resposta ao exercício, quando verificou-se que o efeito benéfico do exercício físico são prejudicados pelo uso de anabolizantes, como o deconoato de nandrolona, aumentando a área cardíaca afetada pelo infarto. Qual gráfico representa o resultado desse estudo, né? A relação anabolizante-atividades físicas. Vamos lá. Quando você observa aí o item A, você tem 4 tipos de indivíduos, né? Os sedentários com ou sem anabolizante, na verdade sem ou com anabolizante, e quem faz exercício sem ou com anabolizante. O que você consegue observar, né? Em relação à área de infarto, né? Os indivíduos que usam anabolizantes, né? Eles têm, quando eles não fazem exercício, eles têm uma área de infarto entre 50% a 60%, e aqueles que fazem exercício têm uma área de infarto entre 30% e 40%. Tá? Então, nesse caso aí, não pode ser esse gráfico. Então, eu quero criar uma correlação entre exercício e área de infarto. Item B, indivíduos sedentários sem e com anabolizantes, indivíduos que fazem exercício sem e com anabolizantes. Se você parar para observar, os indivíduos sedentários sem anabolizantes aumentam, né? Item B. Quando você observa esse gráfico, fica claro quando você compara os indivíduos que fazem ou não fazem exercício e utilizam e não utilizam o anabolizante. Então, na primeira parte, você vê que os indivíduos que começaram a fazer exercícios e não utilizavam anabolizante, praticamente eles estavam com o mesmo índice de infarto dos indivíduos que não faziam atividade, mas utilizavam o anabolizante. Já quando você compara os indivíduos que fazem exercício sem anabolizante, há uma diferença muito grande de porcentagem em relação aos indivíduos que fazem exercício, mas usam anabolizante, mostrando assim que o uso de anabolizante para pessoas que fazem exercício físico altera, praticamente duplica a chance de ele ter infarto. Não faz muita diferença utilizar anabolizante para quando eu não faço exercício. Tá vendo? Ó, quando eu não faço exercício, fica mais ou menos ali em 45%, e quando eu faço 55%, é um aumento de 10%. Mas na área de quem faz exercício, há um grande ganho. Eu tenho ali 15% de chance de infartar e agora eu passo para quase 40%. Eu aumento aí mais do que dobro a chance de ter infarto. Então esse gráfico, ele provavelmente é o gráfico correto. Item C. Você já vê uma discrepância grande, né? Quando você vai lá para a área de quem faz exercício sem anabolizante, quem faz exercício com anabolizante, né? Aí mostra que quem tem menos infarto é quem usa anabolizante fazendo exercício. Então esse gráfico não pode ser o gráfico que cria uma correlação em relação a fazer exercício, usar anabolizante e infartar. Tá contraditório, né? Eu faço exercício sem anabolizante e infarto mais do que quem faz com anabolizante? Esse gráfico aí não bate. Item D.
Agora para o lado de quem não faz exercício. Olha aí, ó, quem não faz exercício e não usa anabolizante, infarta, 45% de chance de infartar. Quem usa anabolizante e não faz exercício só tem 15%. Então é melhor tomar anabolizante, né? E não fazer exercício. Porque olha a contradição. Não fazer exercício e usar anabolizante, quase ninguém infarta, 15%. Tá errado, né? Vamos agora para o último gráfico. Também tem outro erro. A pessoa fazer exercício com anabolizante infarta menos de quem faz exercício sem anabolizante. Não pode estar correto isso, né? Então, o gráfico que mais aparenta com os dados da questão é o item B, né? Eu usar anabolizante fazendo exercício físico duplica a minha chance de ter um infarto, e eu fazer exercício praticamente cai pela metade a chance de eu morrer de infarto para aquela pessoa que não faz exercício. Então o item B está correto. Segunda questão. Durante uma prova de biologia, Joana recebeu uma lâmina histológica para analisar em microscópio. As seguintes características foram observadas e anotadas por Joana: presença de células cilíndricas ramificadas com um ou dois núcleos centrais com estriações transversais e presença de discos intercalares. A partir dessa observação, podemos dizer que o tecido presente na lâmina eu tenho poucos núcleos, tenho estrias e tenho discos intercalares. Isso aí está com característica de quem? Item C. Tecido muscular estriado cardíaco, tá? Item D, item E e item A são tecidos musculares lisos ou não estriados. Então, eles não poderiam ser a resposta. Ela viu estrias, tá? Com estriações transversais. Item B tem estriações, mas eles não têm apenas um ou dois núcleos, eles são multinucleados. Então, por eliminação, A, D e E você eliminaria porque são vísceras, né? São tecido liso. B é músculo cardíaco esquelético, é multinucleado. Sobraria somente item C, coração, né? Que é o músculo cardíaco, estriado cardíaco. Terceira questão. Após assistir a diferentes modalidades desportivas na Olimpíada de 2016, um jovem resolve abandonar sua vida sedentária e se propõe iniciar a prática de exercícios físicos intensos e regulares. Analisa a proposição em relação às células musculares esqueléticas desse jovem, né? O número de mitocôndrias nessas células deve aumentar com o passar do tempo. Perfeito. Se ele era uma pessoa sedentária, ele deveria ter mais ou menos 50% de tipo 1, 50% de tipo 2. De músculo tipo 1 e tipo 2. Se ele passou a fazer atividade física regular, ele criou mais resistência. Mais resistência quer dizer mais tipo muscular tipo 1, com mais miofibrilas. Certo? Então, ao longo do tempo, eu vou necessitar de mais mitocôndrias, que vão queimar mais energia, inclusive gordura, para aumentar minha ATP e me dar mais resistência. Perfeito. Então, o item 1 está correto. Sendo assim, eu já elimino o item A, item B, item D e item E. Só sobra um item. Item C, né? Segundo item lá de cima, o número de mitocôndrias aumentará indefinidamente à medida que os exercícios físicos foram aumentados gradativamente. Não pode, né? Porque há um número limitado citoplasmático de mitocôndrias, né? A não ser que eu criasse ilimitadamente músculo. E não é o que vai acontecer. Então, isso é impossível. O tópico 2 está incorreto. Tópico 3. O nível de consumo de oxigênio nessas células deve aumentar com o passo do tempo.
Com o passar do tempo, com certeza. Se eu tenho mitocôndria, eu vou ter quebra de carboidrato, de glicose. Se eu tenho processo de glicólise, lá na cadeia transportadora de elétron, eu vou necessitar de consumo de energia, fabricação de água. Então, o índice de energia é muito maior. Por isso que exercícios longos são exercícios aeróbicos, porque usam oxigênio, porque há mais queima. Então, o item 3 está corretíssimo. 4. O número de mitocôndrias não se altera. Errado. Errado. Se eu vou aumentar músculo tipo 1, vai ter mais mitocôndria. 5. O único aumento notável nessas células será da produção de ATP. E essa ATP vai ser produzida aonde? Só pode ser nas mitocôndrias. Então, se eu tenho um aumento de ATP, eu tenho um aumento de mitocôndria. Item C está correto. Última questão. O maratonista brasileiro Vanderlei Cordeiro de Lima foi o responsável por acender a pira olímpica na cerimônia de abertura dos Jogos do Rio de Janeiro. Sobre o tecido muscular dos atletas maratonistas, é correto afirmar que, item A, é constituído por igual quantidade de fibras de contração rápida e de contração lenta. Errado, né? Ele vai ter mais fibras do tipo 1, contração lenta, com grande quantidade de mitocôndria, com grande quantidade de miofibrilas e de longa resistência. Eles vão ter pouquíssimas contrações rápidas. Isso aí é para quem corre 100 metros, né? Item B. Apresenta baixa quantidade de mioglobina. Acabei de comentar. Se eu tenho muito tipo 1, eu tenho muita miofibrila. Vou ter muita mitocôndria, muita produção de oxigênio. Então eu vou ter grande quantidade de consumo de oxigênio, né? Vai ser aquele músculo mais vermelho. Item C. Contém predominância de fibras de contração lenta, perfeita, com alta irrigação sanguínea. Perfeito, com alta irrigação sanguínea. Por isso que o meu músculo é vermelho intenso, muito ferro, muito transporte de oxigênio, muita cadeia respiratória, muita mitocôndria. Item D. Contém predominância de fibras de contração rápida, com grandes quantidades de mitocôndrias. Fibras de contração rápida têm poucas mitocôndrias. Não é característica de maratonista. É característica de trabalhos anaeróbicos. Item E. É constituída por células uninucleadas. Mesmo que o músculo seja do tipo 2, todo o músculo estriado esquelético é multinucleado. Tanto o tipo 1 como o tipo 2. Não é a quantidade de núcleos que é a característica predominante para a determinação dos tipos musculares, e sim a quantidade de mitocôndrias e miofibrilas daquele músculo. Então o item A está incorreto. Bem, pessoal, foi um prazer estar com vocês, por vocês assistirem mais uma aula. Eu espero que vocês tenham tirado proveito. Vamos nos encontrar na próxima aula. Muito obrigado pela atenção.